Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Refletir, um espaço para respirar fundo, refletir sobre a vida e se reconectar com a sua essência. Pegue seu café, se acomode e silencie a mente. Eu sou a Lari Quadros e aqui você pode sentir, pode pensar, pode refletir. Você já tentou passar um dia inteiro sem julgar ninguém? Sem julgar situações, pessoas, atitudes, apenas observando, acolhendo, permitindo que tudo seja exatamente como é? Hoje eu quero te contar uma história sobre um dia muito especial. Um dia que eu fiz exatamente isso. Eu decidi conscientemente que não iria julgar nada e ninguém. E o que aconteceu a partir daí foi simplesmente mágico. Aconteceu. Eu acordei um dia, vi um vídeo no Instagram que me chamou muita atenção sobre estar no presente, sobre não julgar e deixar as coisas serem como tem que ser. E aí eu resolvi testar na minha própria vida. Eu já sabia sobre o poder do não julgar, o quanto a gente tem que olhar simplesmente para a nossa vida sem ficar julgando, criticando ou reclamando dos outros. Mas esse dia eu resolvi colocar em prática esse conhecimento que eu já tinha para ver quais seriam os resultados. Então eu decidi, eu falei para mim mesma, Larissa, hoje eu decido que eu não vou julgar. E mesmo se o julgamento aparecer na minha mente, porque ele é safado e ele vai querer vir até nós, eu vou contar quantas vezes eu julguei. Mas eu vou estar presente, atenta para perceber e para parar esse pensamento antes que ele vá mais longe. Tomei meu café, me arrumei e fui para o trabalho. Saí de casa sem me importar com o trânsito, sem reclamar ali das pessoas. Fui tranquilamente. E parece que eu já cheguei no trabalho com uma paz interior, assim, mais aflorada. Parece que eu estava mais calma, mais tranquila e fui deixando as coisas acontecerem. Daqui a pouco aconteceu uma situação e na mesma hora veio o julgamento. Mas eu estava ali, presente, e eu percebi. E eu disse, opa, parou? Não, hoje não é o dia de julgar. Um julgamento no dia de hoje. Vamos continuar, porque não somos perfeitos, né? Continuei, daqui a pouco veio mais um. Opa, isso seria um julgamento. Não, hoje eu não vou julgar. Hoje eu vou deixar acontecer. Não vou pensar sobre isso, não vou colocar foco nisso, deixa acontecer. E assim eu fui indo. E aquilo ali deixou o meu dia mais leve. Eu consegui fazer as minhas tarefas de uma maneira mais tranquila. Coisas que antes me incomodavam aquele dia, não me incomodaram. Tudo parece que fluiu de uma maneira incrivelmente fácil, simples. As coisas aconteceram. E eu passei o dia todo com esse sentimento bom. Continuei atenta a perceber os momentos de julgamento para parar isso e para dizer não, hoje não é o dia de julgar. Hoje estou testando como é não julgar as pessoas, não julgar as situações, não julgar os acontecimentos. E isso fez com que todo o meu dia fosse melhor. Eu consegui trabalhar mais, eu consegui produzir mais, eu consegui encontrar soluções melhores que em outros momentos onde eu estava ali nervosa, estressada e reclamando, eu provavelmente nem teria encontrado essas mesmas soluções e simplesmente o meu dia terminou leve. Eu vim para casa, eu me diverti, eu assisti as séries que eu gosto e todo o meu dia simplesmente aconteceu de maneira leve, de maneira tranquila, de maneira agradável. Eu contabilizei uns
4 julgamentos que ainda vieram até a minha cabeça. Mas a verdade é que se eu não tivesse decidido não julgar aquele dia, provavelmente esse número de 4 teria ido aí para com certeza mais de 10. Porque a gente muitas vezes nem percebe que está julgando. Muitas vezes a gente entra no piloto automático, uma coisa acontece, a gente julga. Ai, olha ali, por que aquela pessoa fez isso? Ai, meu Deus, cortou a minha frente no trânsito, mas não sabe dirigir? E a gente começa a entrar nesse looping do julgar, do criticar, do falar que o outro tá errado, que saco, isso aqui tá acontecendo de novo, eu não gosto de estar aqui. E a gente entra nesse looping da reclamação, do julgamento, da crítica, sem nem perceber o quanto isso faz mal. E no momento que a gente faz uma crítica, que a gente faz um julgamento, o próximo vem e o próximo vem. E se a gente não decide durante um dia testar e dizer, não, para, isso hoje não. Quem sabe amanhã, mas hoje eu não vou deixar. Parece que a gente entra nesse piloto automático. E a gente simplesmente não percebe que passou o dia inteiro reclamando das coisas que aconteceram ou julgando as situações e as pessoas. E isso foi incrível. Foi leve, eu fui dormir mais tranquila, acordei no outro dia me sentindo muito bem. Inclusive, nesse dia que eu decidi não julgar, foi um dia que eu consegui sair. Fui correr, que eu gosto muito de correr, mas eu tava num período, num momento da minha vida onde até isso tinha perdido força, até isso eu não tinha mais ânimo, não tinha mais vontade de sair para correr. Eu tava me sentindo fraca, assim, também já não tava conseguindo fazer. E naquele dia eu tava tão leve, tão bem, que eu disse, não, eu quero ir. E eu fui e eu consegui completar o meu treino numa maneira assim, tranquila, sem ter sido tão difícil como estava sendo nos treinos anteriores. Parece que tudo se encaixou. Então, eu percebi que o julgamento, ele realmente faz muito mal pra gente. Ele realmente é uma força que nos bloqueia, é uma força negativa que invade a nossa mente, o nosso pensamento. E se a gente não tá atento para perceber isso e para parar e para dizer não, hoje eu não vou julgar, a gente realmente entra nesse looping e as coisas param de fluir, param de acontecer na nossa vida. Então, esse episódio é para contar para vocês que eu fiz esse teste, que deu certo e que eu gostaria de deixar como sugestão para vocês também testarem na vida de vocês e verem o quanto isso traz de resultado, se vocês estão conseguindo realmente viver no presente e estar conscientes para perceber quando isso acontece e para parar esse fluxo do piloto automático que acontece em nós. E quando a gente escolhe esse não julgamento, né, mesmo que seja num único dia, parece que uma nova porta se abre ali. É como se a vida ela conseguisse fluir, né? Eu tava me sentindo em paz, mais amorosa, mais carinhosa, as coisas assim, leves. Então, parece que não tem mais aquele peso, né? Porque se a gente tá julgando outra pessoa, então a gente também tá acreditando que o outro está nos julgando. E aí vive todo mundo nesse peso do julgamento, né? O peso de que os outros estão me olhando, os outros estão me julgando, se eu tô fazendo certo, se eu tô fazendo errado. Mas quando você para isso, quando você para de julgar o outro, você também para de pensar que o outro tá te julgando. E aí você também se permite ser quem você é e fazer as coisas dessa maneira mais leve, mais sendo você mesmo, porque não importa. Você não tá julgando, o outro não tá te julgando, ninguém julga ninguém e tá tudo certo. E essa é a vida que a gente quer. Esse é o equilíbrio que a gente precisa ter. Então, o não julgamento, mesmo que seja num único dia, ele tem todo esse poder. E eu testei isso na minha vida, realmente consegui
sentir isso acontecendo, sentir essa leveza, sentir essa harmonia, e por isso eu resolvi gravar esse episódio para contar para vocês sobre o não julgamento. Então convido vocês aí a também tentar passar um único dia sem julgar, sem reclamar, tentar estar consciente, estar presente, prestar atenção. E isso começa com você acordando e dizendo para você mesmo: hoje eu decido não julgar as atitudes, as pessoas e os acontecimentos que atravessarem a minha vida. E essa frase ela é poderosa porque ela é como um decreto. Eu decidi, e você está informando para o seu consciente, né, para tua mente, que é isso que você vai fazer durante esse dia. Então testa aí na tua vida, depois me conta se também conseguiu perceber os resultados de não julgar, de não viver o tempo todo nesse piloto automático das reclamações. E eu espero que essa história tenha inspirado você a viver com mais leveza, a aceitar as coisas como são e a julgar menos, porque a gente já está num mundo com críticas demais, com julgamentos demais, então é importante a gente também poder parar essa loucura toda e olhar para o próximo com mais amor, com mais compaixão e para nós mesmos também. Muito obrigada por me acompanharem até aqui. Se isso fez sentido para você, compartilha com um amigo que também pode estar precisando dessa mesma mensagem e eu te vejo no nosso próximo Pode Refletir.